Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer uma pergunta pra você. Você come quando você tem fome? Achou a pergunta estranha? Eu também achei bem estranho a primeira vez que eu ouvi essa história de comer quando tem fome, mas depois que eu parei pra pensar, eu percebi que nem todas as vezes que eu comia eu tava realmente com a sensação de fome. Muitas vezes eu tava com outras sensações que me despertavam vontade de comer pra extravasar essas emoções na comida. Então, existem muitas possibilidades, né? Ansiedade, às vezes alegria, às vezes tristeza, enfim. O que eu quero dizer é que existem muitos sentimentos que você pode acabar extravasando por meio da comida, mas não significa que naquele momento você está sentindo fome. E a conversa de hoje é um pouco sobre isso. Como é um tema bem amplo, dá para falar muita coisa sobre isso, eu vou dividir esse papo em duas partes. Nesse primeiro vídeo, eu quero despertar você para prestar mais atenção no seu corpo, justamente para isso que eu comecei falando. Como identificar quando que você realmente está com fome e quando é outra sensação aí que pode estar te dando a ideia de que você está com fome, mas na verdade você está com uma vontade de comer por outro motivo. E vou contar mais ou menos como que aconteceu comigo para te motivar a prestar mais atenção no seu corpo, tá? Como eu sempre gosto de falar, eu não sou nutricionista, não sou médica, não estou prescrevendo para você nenhuma dieta, nem tô dizendo para você que você deve comer, que horas que você deve comer, quantas vezes por dia você deve comer. Eu estou contando para você a minha história porque eu acho legal eu motivar você a prestar mais atenção no seu corpo. Esse foi um conhecimento que agregou muito para mim, foi muito bom para mim, então eu tenho vontade de compartilhar com você, tá bom? Bom, é o seguinte, eu realmente era uma pessoa que comia muito. Eu não tinha essa consciência, mas depois eu prestei atenção e vi que eu passava a maior parte do meu tempo comendo. E se você parar pra pensar, muita gente passa a maior parte do dia comendo, não é verdade? Não apenas aquelas pessoas que você às vezes identifica, sei lá, que tem uma compulsão alimentar, que existem outras questões, né, envolvidas, mas a gente mesmo, no dia a dia. E para começar essa conversa, eu acho que é legal a gente refletir que comer, existem alguns fatores envolvidos. Em primeiro lugar, biologicamente falando, né, se a gente for lá pro fim maior, pro fim principal de comer, tá relacionado com o quê? Com a nossa sobrevivência, com manter o nosso corpo em funcionamento. Se a gente não comer, nosso corpo vai ter uma série de problemas e a gente pode até mesmo morrer, né? Mas não é só por isso que a gente come. Ao longo da história, muitos outros fatores culturais e sociais se envolveram com a alimentação e existem muitos outros motivos pelos quais a gente come, né? Não é apenas para alimentar, né? Não é apenas a questão nutricional. Mas isso daí foi passando o tempo e hoje eu vejo que na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente come muito mais do que seria necessário para manter a nossa saúde, para manter o nosso corpo em funcionamento. A gente come muito além da nutrição. E não estou dizendo que é errado você comer além da nutrição, porque existem contextos em que eu até acredito que isso seja saudável. Mas o outro extremo é muito perigoso. E eu me vi nesse outro extremo. Eu comia o tempo inteiro, eu não conseguia parar de comer e eu sentia assim eu tinha a sensação de que eu tava com fome, eu tinha a necessidade de comer. E era muito doloroso para mim se eu não tinha oportunidade de comer naquele momento que eu sentia vontade. Só que era o dia inteiro, eu acordava, tomava café da manhã, aí no meio da manhã já tava morrendo de fome, aí mal chegava a hora do almoço, comia um monte. Eu comia muito. Quando eu lembro dos meus pratos, meu Deus do céu, era muita comida, muito arroz, muito carboidrato. E daí não passava 2 horas do almoço, já tava com fome de novo. Tem uns mosquitinhos aqui, ignorem. Esse vídeo é como se fosse ao vivo. Vamos tocar o barco. E daí no meio da. Aí eu comia um pouco no começo da tarde, aí no meio da tarde já tava com fome de novo, aí jantar. Enfim, eram muitas vezes ao longo do dia que eu tinha essa sensação, que pra mim era muito real e muito física de fome. E, bom, eu acho que isso não é apenas, como eu falei, existem situações que a pessoa tem uma compulsão alimentar, tal, casos que são tratados. Mas eu acho que isso é muito incentivado pela nossa cultura e pela nossa sociedade, porque se você parar pra pensar, todo mundo é mais ou menos igual.
existem alguns padrões e se você não anda conforme esse padrão, parece que você é diferente, parece que você tá errado, parece até mesmo que você não vai ser saudável. Então, eu era uma das pessoas que achava um absurdo a pessoa, por exemplo, não tomar café da manhã. Como assim? Você vai acordar e não vai comer nada? Mas tem gente que não sente fome para comer no café da manhã. E hoje eu entendo que se você não está com fome para comer no café da manhã, é melhor para você não comer no café da manhã do que você comer alguma coisa obrigado, só porque todo mundo come, só porque todo mundo diz que é certo comer, porque sua mãe te obriga a comer, a sua avó, enfim. Hoje eu tenho uma compreensão bem diferente sobre isso. Eu acho que no meio de todas as vozes que falam pra gente comer ou pra gente não comer, a gente acaba deixando de ouvir talvez a voz que deveria ser soberana, ou pelo menos uma das principais, que é a voz do nosso próprio corpo. Nosso corpo é soberano, ele sabe que horas que a gente tem vontade de comer, que horas que. Na verdade, não que a gente tem vontade de comer, a hora que ele precisa do alimento e a hora que ele não precisa do alimento. E ele envia sinais para nós. E muitas vezes a gente não percebe, a gente deixa passar, a gente ouve muito mais as outras vozes que as pessoas estão falando, tá todo mundo comendo, vou comer também, ou a gente vê uma modinha que tá todo mundo fazendo jejum, vou fazer jejum também. Então eu acho que deixar de ouvir o nosso corpo, seja para comer ou seja para deixar de comer, é um erro muito comum. E era um erro que eu também cometia e que eu quero te incentivar a não cometer mais. Então, mas nossa, como é que eu vou saber? Tá muito confuso, muita informação. Como é que eu vou saber? Porque eu acho que todas as vezes que eu como, eu tô sentindo fome. Como é que eu identifico se é fome e se não é fome? Bom, uma técnica bem simples que eu aprendi depois que eu comecei a buscar uma vida mais saudável é um teste que com certeza você pode fazer. Não quer dizer que vai funcionar de imediato, mas se você tentar algumas vezes, pode te ajudar a trazer mais compreensão, que é o teste da água. Muitas vezes o nosso cérebro confunde, isso é verdade. Eu aprendi isso, não tirei da minha cabeça, aprendi isso com um médico também, já confirmei com nutricionistas. Muitas vezes o nosso corpo confunde a sensação de sede com a sensação de fome. Ele envia lá um sinal e aí você interpreta que é fome, mas pode ser sede. E então, quando você sentir aquela fome, principalmente quando forem horários, né, aquele meio da manhã, meio da tarde, né, que não seja um horário ali de uma refeição principal, vamos colocar, você sentiu a fome, aquela sensação que parece fome, toma um pouco de água e espera 5 minutos. O que vai acontecer nesses 5 minutos? Primeira coisa de todas, você não vai morrer se fizer esse teste. Isso é importante falar, tá? Fica tranquilo que você não vai morrer. Então, assim, se for sede, vai passar. É fato. E aí você pode até esquecer. Ah, é importante, vai esperar os 5 minutos, não vai ligar lá, ficar olhando no relógio, no celular. Não, faz o que você estava fazendo na hora que sentiu a fome, vai lá, toma um gole d'água, coloca o celular para despertar daqui a 5 minutos e volta a fazer o que você estava fazendo. Não fica pensando nisso, porque senão vai ser uns 5 minutos de muito sofrimento para você, tá? Então, assim, se for sede, vai passar. Se for alguma sensação diferente de fome, pode ser que passe, pode ser que não passe, pode ser que amenize, enfim. Mas se for fome, não vai passar. E depois que você começa a observar, você percebe que você sabe quando você está com fome. A fome é uma sensação que, na verdade, é muito fácil de ser identificada. Quando você está com fome, você sente mesmo, você sabe que você está com fome. Então não é um golinho de água ou até se você comer um pouquinho que vai matar a sua fome. Você vai continuar com aquela sensação. Então, mesmo que você perceba que não é fome, mas que ainda é uma vontade muito grande de comer e que você vai acabar comendo, a minha proposta aqui com esse vídeo não é nem que você não coma, seja lá o que você for comer, mas é que você perceba que naquele momento você não está com uma necessidade de nutrir o seu corpo. O seu corpo não está com necessidade de alimento. É uma vontade que você tá, que pode ser motivada por diversos fatores, e aí isso pode te despertar para investigar quais são esses fatores. Você pode estar num dia, como eu falei, pode ser um dia muito feliz, muita euforia, muita tristeza, e você quer descontar na comida, muita ansiedade, enfim. Podem ser coisas que você vai, de repente, procurar uma ajuda médica, ou uma terapia, ou, enfim, algum profissional para te ajudar. Pode ser que você perceba simplesmente que você está num dia atípico, e tudo bem, você vai descarregar ali. Mas que te faça pensar e identificar e talvez começar a perceber
quantas vezes por dia você tem essa sensação que não é fome de verdade e você come. E talvez tomar alguma atitude no sentido de repente, tentar sim diminuir um pouco essas vezes que você come só com vontade de comer. Porque nessas vezes você acaba colocando para dentro do seu corpo coisas que ele não precisa, né? E aí também vem, né, caloria em excesso, açúcar em excesso, né? Então, nessas vezes que você só sente vontade de comer, não é normal você fazer uma refeição, na verdade. Você vai comer o quê? Você vai comer uma bolacha, um biscoito, dependendo da região do Brasil onde você está. Vai comer um doce, vai comer um pão, vai comer normalmente alguma coisa, né? Um salgado, algo que não é tão rico nutricionalmente, algo que não vai necessariamente ou a maioria das vezes nutrir o seu corpo. Você vai comer alguma coisa que vai alimentar muito mais a sua mente, uma necessidade disparada na sua mente de descontar na comida, né? E esse autoconhecimento eu acho que é importante. Ele pode te despertar para descobrir talvez questões que você tenha que lidar e resolver aí dentro de você mesmo que você nem imaginava. Então, pra mim foi assim, eu comecei a observar e, nossa, eu fiquei muito surpresa com os resultados. Hoje eu posso dizer que eu tenho muito mais autocontrole, não quer dizer que eu não sinta nunca vontade de comer, nem que eu nunca como quando eu sinto apenas vontade de comer, mas eu consigo identificar. Hoje eu sei exatamente, é com muita consciência que eu faço isso. Então, não, agora eu não tô com fome. Ah, mas eu tô com vontade de comer, eu tô nesse ou naquele contexto, vou comer isso e tudo bem, faço com consciência, sem problema nenhum. O problema é quando você não tem consciência e você vai comendo, vai colocando coisa dentro de você e que isso, né, como tudo na vida, em excesso não vai te fazer bem. Então, água em excesso não vai te fazer bem, remédio em excesso não vai te fazer bem, exercício em excesso não vai te fazer bem, trabalho, sono, qualquer outra coisa na vida em excesso não vai te fazer bem. Nada em excesso vai te fazer bem. Então, por que seria diferente com o alimento, né? Então é isso. Eu quero te motivar nessa primeira parte da nossa conversa sobre comer quando temos fome, a prestar atenção no seu corpo. Faz o teste aí durante essa semana. Depois me conta aqui nos comentários como que foi, se você fez, o que você percebeu, se você conseguiu identificar momentos em que você estava realmente com fome ou só com vontade de comer, se você decidiu resistir um pouquinho daquela vez, porque viu que não era uma vontade tão forte assim. Enfim, me conta como foi a experiência, o que isso te ajudou, o que isso trouxe para você de autoconhecimento. E na semana que vem a gente volta com a parte 2, em que eu vou falar mais sobre a minha experiência de comer apenas quando eu sinto fome, e que eu acho que isso também vai poder te ajudar mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, isso é muito importante pra mim. Compartilha com pessoas que você acha que também podem gostar desse toque de autoconhecimento do próprio corpo e como lidar melhor com essa vontade de comer que a gente tem o tempo inteiro. E também se inscreve no canal, marca aí também o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos, e a gente se fala na semana que vem, tá bom? Um grande beijo pra você e feliz saúde!